Aleluia! Paz do Senhor, amados. Vamos à palavra do Senhor com paciência, ler a palavra de Deus, que é a palavra que liberta, cura, transforma e gera fé no nosso coração. Amém? Segunda Reis, seu capítulo 7. Antes eu vou relembrar um pouquinho aqui com vocês o finalzinho do capítulo 6, onde o povo de Deus estava numa guerra, o rei da Síria estava em guerra com o povo de Israel, e Eliseu, seu profeta de Deus, era conselheiro do rei, ele profetizava as vitórias para o povo de Deus. E numa dessas batalhas, o povo de Israel cercou, né, o exército da Síria, e o rei perguntou a Eliseu: devo matar esse povo? E Eliseu falou: não mata eles, deixa eles voltar para o seu senhor, tal. E eles voltaram. No pensamento do rei, eles tinham voltado. E nisso o rei ficou feliz, deram uma grande festa. De repente, o povo da Síria, o exército da Síria que o rei tinha deixado ir embora, cercou Samaria, e ficaram cercados lá por muito tempo. Demorou tanto esse cerco que a Bíblia fala que eles começaram a passar necessidade, passar fome. Eu vou ler até aqui um versículo aqui, ó, que eu achei no versículo do capítulo 6, versículo 25, diz assim: o cerco durou tanto que causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba. Olha isso, gente. 5 peças de prata. Olha isso, é um nível de necessidade que o povo de Deus chegou a passar por conta de que eles estavam presos, enclausurados, que nem a gente tá agora, né? E um dia o rei de Israel, ele tava no muro e uma mulher... Eu só tô pincelando aqui só para relembrar, que eu vou ler o capítulo 7, amém? E aí uma mulher falou: rei, me ajuda. E o rei falou para ela assim: como que, se não é Deus para te ajudar, o que eu posso fazer por você, né? É Deus na nossa vida só para ajudar. E ele falou: mas já que tá aqui, o que eu posso fazer por você? E ela falou: essa mulher aqui, ela falou comigo: vamos comer hoje o seu filho, amanhã a gente come o meu, porque senão a gente vai morrer. E a mulher foi comer o filho dela com essa mulher, e no dia seguinte, que era o dia de comer o filho da outra mulher, ela escondeu a criança. E aí a mulher foi reclamar com o rei: ela comeu meu filho e agora é o dia de comer o filho dela, ela esconde o filho dela. Olha o nível de necessidade que esse povo estava passando, a ponto de comer uma criança para sobreviver, para se sustentar, né? E aí quando o rei ouviu isso, a Bíblia fala que Deus rasgou suas vestes, e por baixo ele estava com pano de saco, e ele rasgou suas vestes e colocou a culpa em Eliseu, porque eles só estavam nessa situação porque Eliseu falou para ele não matar esse povo. Eliseu falou para ele: deixa eles voltarem para lá. E em vez de eles voltarem, o que eles fizeram? Fizeram a armadilha contra Israel e prenderam ele. Só que eu falo uma coisa para você, irmão: tudo que acontece na nossa vida há um propósito de Deus. Se a gente tá preso aqui hoje, tem um propósito de Deus. Tem gente surtando aí, desesperado, com medo. Não fica com medo, porque tem um propósito de Deus por trás. Aqueles que creem no Senhor, aqueles que acreditam na palavra de Deus, não precisam temer, porque Deus é um Deus que nunca toma nenhuma atitude sem antes ter um plano. Deus sempre tem um plano. Ele já teve no amanhã. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe de tudo. Amém? E aí o rei mandou matar Eliseu, que mandou cortar a cabeça de Eliseu, e Eliseu falou: este homem aí, esse assassino, quer me matar? E Eliseu foi lá falar com o rei, e olha só que Eliseu falou. Olha só, escuta os homens de Deus. Eliseu disse, capítulo 7, verso 1. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Amém? Gente, quando Deus fala, vai acontecer. Quando Deus determina, vai acontecer. Nunca questione os planos de Deus. Nunca questione Deus por ele estar fazendo alguma coisa. Que é como se a gente estivesse falando assim: Deus, você não sabe o que você está fazendo. Isso está errado.
Sabe? Você tá querendo ser Deus, tá querendo ensinar Deus a ser Deus. E a gente não pode fazer, a gente precisa ter temor. A gente precisa ter fé, crer que Deus é um Deus bom e tem um propósito. Ah, mas por que tanta gente morreu? Tudo tem propósito na nossa vida, ainda que a gente não entenda hoje, né? Mas que o Senhor possa nos dar a graça, nos dar o discernimento de entender as coisas que Ele tem tentado fazer. Mas é só a gente orar por isso que Deus dá. A Bíblia fala: aquele que não tem sabedoria, peça que o Senhor dá de bom grado. Tenha intimidade com Deus, que Deus sempre revela as coisas aos seus profetas. E mais pra frente, se você continuar lendo o capítulo 7, os leprosos, né, que estavam na porta lá, porque Deus já tinha determinado na vida aqui do profeta o que ia acontecer. Só que Deus cria situações para que o que Ele falou aconteça. Ainda que os seus olhos não possam ver, Deus vai criar uma situação para aquilo que Ele prometeu para sua vida acontecer. Amém? Você precisa crer e não desistir, ainda que pareça impossível. Não esqueça que Deus é o Deus do impossível. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Ainda que eu não esteja vendo, ainda que eu não esteja entendendo, Deus é aquele que pode trazer à existência aquilo que não existe. É o Deus que pode trazer agora, fazer estralar o dedo e acontecer, porque Ele pode, porque Ele é Deus. Amém? E Deus criou uma situação. Tinha 2 leprosos na porta da cidade. Todo mundo sabe que os leprosos não podiam conviver com o povo. E os leprosos falaram: se a gente entrar, a gente vai morrer de fome. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de qualquer forma. Então vamos até o acampamento, que era onde o povo da Síria tinha cercado o povo de Deus. Vamos até o acampamento, pelo menos lá a gente pode arrumar comida. Se a gente não arrumar comida, eles vão nos matar. Se eles não matar, a gente morre e eles que nos matem. Amém? Aí eles foram. Só que o que aconteceu? Olha que Deus tremendo! Deus fez o povo da Síria ouvir, como se fosse uma carruagem, cavalos, como se fosse um exército cercando eles. Deus criou um ruído. A Bíblia fala, deixa eu até achar aqui. Meu Deus, me ajuda a achar aí, Senhor. Aqui, ó, versículo 6. Pois o Senhor tinha feito os amorreus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carruagens de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Então eles deixaram tudo lá, deixaram o ouro, o cavalo, deixaram a prata. E aí esses 2 leprosos foram e eles iam embora falando: se a gente deixar isso para amanhã, a gente vai ser castigado por Deus. Olha como é temer a Deus, né? É saber quando Deus manda você fazer uma coisa, não deixar para amanhã, você fazer. Se Deus mandou você fazer, faça. E eles foram, avisaram o rei, e o rei mandou o exército para lá e não tinha ninguém no acampamento, e eles pegaram as coisas que estavam lá, e Deus supriu a necessidade daquele povo, que é o povo dele, né? O povo que Deus ama, o povo de Israel. Deus supre, Deus vai criar uma situação e vai criar e vai suprir a sua necessidade, e vai restaurar a sua fé, vai restaurar a sua esperança. Amém? Que o seu coração possa ser confortado através dessa palavra. Creia nos profetas do Senhor, creia na palavra de Deus, mais que isso. Creia na palavra do Senhor, tenha fé em Deus. Eu tenho um testemunho abençoado que esse auxílio emergencial aí, todo mundo correndo atrás, todo mundo desesperado, tá em análise, deixa de estar em análise. O meu não sei nem se ficou em análise, porque eu fiz e deu errado, porque eu era do cadastro único, só que aí eu saí do cadastro único por causa do emprego do meu esposo, e aí o sistema tava dando convergência, no cadastro único tava falando que eu não era mais, e na caixa tava falando que eu era do cadastro único. Aí eu falei: eu não vou receber esse dinheiro, não vou correr atrás, né? Graças a Deus meu esposo tá trabalhando, tem gente que precisa mais. Só, irmão, que acabou tudo dentro de casa. Tudo. E para completar, o meu esposo não recebeu a cesta básica esse mês, porque lá no serviço dele, se você falta ou chega atrasado ou sai cedo do serviço, ele teve que sair cedo para resolver um problema no banco, e aí ele perdeu a cesta básica desse mês, e a gente estava sem cesta básica, feijão acabou,
acabou mistura, acabou coisas para as crianças, até pão chegou a acabar. Graças a Deus tem um mercadinho aqui, que é a Silmara, bênção de Deus. Um beijo, Silmara, você vê esse vídeo, Deus abençoe. Tem sido o nosso braço aí, nos ajudado no momento de dificuldade. E eu falei, não vou correr atrás, se for para ser, vai ser, se não for, amém. Me cadastrei, mas não fiquei desesperada correndo atrás, né? Falei, não vai dar certo, desisto. E quando eu falei desisto, uma amiga minha, pastora Sica, ela falou, Pri, tenta ligar nesse número, vê lá se você tem. Aí eu falei, eu vou tentar a última vez. Aí eu liguei lá e falou, o seu dinheiro foi aprovado, vai cair sexta-feira. E caiu sexta-feira, caiu hoje de manhã. Aí eu já consegui fazer tudo, consegui fazer a transferência, tudo certinho. Um monte de gente tá dando dificuldade, problema, e graças a Deus, pela misericórdia de Deus, não deu problema nenhum. Já consegui até pagar uma conta que estava atrasado, minhas contas tudo, só Jesus. E por que eu tô querendo falar com isso? Que Deus é um Deus que supre nossas necessidades quando você tem fé, entrega tudo nas mãos dele. Eu orei ontem à noite e falei, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, entrego tudo, eu não vou me preocupar, porque a sua graça me basta. E a graça do Senhor tem chegado no meu lar, tem chegado na minha casa, na minha família, né? A presença de Deus. E não sei se vocês lembram quando eu li aqui do homem que questionou o homem de Deus, né? O soldado lá que falou, acaso, ainda se os Deus abrir os céus, as comportas do céu, será que isso vai acontecer? Ele se colocou uma dúvida. A dúvida não vem de Deus. Ele colocou uma dúvida, e a falta de fé entristece o Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E olha aqui o que aconteceu com ele, versículo 17. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Amém? Então, quando Deus fala, quando Deus determina, não coloca dúvida no seu coração, né? Confia no Senhor. A fé tem que ser ativa, né? Você precisa crer com atitudes. Eu vou crer, eu vou entregar na mão de Deus e eu vou crer. Não vai ficar, eu vou crer, mas fica lá preocupada, fica lá pensando. Entrega na mão de Deus e confia, né? Que Deus vai abençoar a sua vida assim como Ele tem abençoado a minha. A única coisa que eu tenho feito, irmãos, é orado, é buscado a presença, é ouvido lives aí de pregação de pessoas abençoadas que têm edificado a minha vida. A minha alma está alimentada, o meu espírito está alimentado através dessas lives aí. Continuem fazendo, que está sendo útil nesses momentos. Deus, tem feito coisas maravilhosas na minha casa e na minha família. Que Deus possa alcançar a sua família, a sua casa também. Apenas creia nele, ore, adore, leia a sua palavra, entregue tudo nas mãos do Senhor, que Ele está com você e Ele vai prover. Amém? Vai passar.